Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa quinta aula aqui na nossa formação teológica Imagine. Hoje eu quero falar sobre como surgiu a Bíblia. Aqui está uma dúvida que muitos têm. Entender o processo de formação da Bíblia, desde a sua composição até a definição do cânon, e reconhecer a providência divina nesse processo. Vamos falar do processo de formação. Nesse processo de formação, deste livro que é a Bíblia, nós já conseguimos ver a mão de Deus. Porque nós temos em toda a Bíblia 40 autores, 40 homens diferentes, que escreveram a Bíblia num período de 1500 anos. Preste atenção, 40 autores. A maior parte deles não se encontraram, não conversaram, estavam em geografias diferentes, em tempos diferentes, e o que escreveram se completam. Gente, estatisticamente, isso é impossível. 40 autores num tempo de 1500 anos e não ter contradição. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que tem contradição. Não, não tem. Não tem. A Bíblia é uma coleção de 66 livros escritos por autores diferentes. Nós temos autores que eram reis, nós temos autores que eram profetas, nós temos autores que eram pescadores, apóstolos, pastores. Então, homens diferentes, profissões diferentes, locais diferentes, e isso se une, se junta de uma forma tão linda. Isso só é possível por meio da mão de Deus. A Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas. O hebraico, que nós temos a maior parte do Antigo Testamento em hebraico. Nós temos o aramaico, que vai estar ali partes do livro, como, por exemplo, Daniel e Esdras. E nós temos o grego, que está em todo o Novo Testamento. Então nós temos 3 idiomas, hebraico, aramaico e o grego. Nós temos o contexto histórico e cultural dos autores, esses 40 autores. Cada autor vai escrever em um momento específico da história. Hoje eu e você somos influenciados pelo momento que nós estamos vivendo. Nós somos influenciados por isso aqui, celular. Então cada autor estava em um tempo específico, em um momento da história específico. E as questões culturais e espirituais da época influenciavam esses autores. E mesmo estando em tempos da história tão diferentes, eles escrevem, e os escritos deles se completam. Vamos pegar, por exemplo, Moisés. Ele vai escrever o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele faz isso durante o período do Êxodo, da peregrinação no deserto. Paulo vai escrever suas cartas às igrejas enquanto o mundo era governado pelos romanos. Uma influência tão forte grego-romana. Então nós temos Moisés escrevendo um Pentateuco, Paulo lá na frente escrevendo as suas cartas, e eles não se contradizem, não se contradizem. Então entenda bem isso. Nós temos ali autores que estão escrevendo e escrevendo a partir das circunstâncias da sua própria vida. Por exemplo, o Salmo 23, ele fala de uma realidade de um pastor. A carta aos Filipenses fala do cuidado de Deus, da alegria, mesmo estando numa prisão, porque é de lá que Paulo escreve. E cada um com perspectivas culturais e históricas totalmente distintas, mas elas se completam. Então vamos entender o que é a formação do cânon do Antigo Testamento. Então vamos lá. Qual foi o critério, pastor, para definir qual livro entraria no cânon bíblico? Vamos lá. Primeiro, foi definido a inspiração divina. Então, os livros foram reconhecidos como sendo inspirados por Deus,
refletindo a mensagem de Deus. 2 Pedro 1:21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Então, o que está contido nesse livro são palavras que não nasceu na vontade humana, não tem origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Então, na hora de montar o cânon bíblico, de fechar quais livros vão fazer parte da Bíblia, o que eles estão dizendo? Tem que ser inspirado. Segundo, precisam ter e serem usados em Israel, ter um uso contínuo em Israel. Então, os livros que foram utilizados regularmente na adoração e na vida do povo de Deus, como, por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, foi aceito desde o início como a lei de Deus para Israel. Nós temos também o processo histórico. A formação do cânon do Antigo Testamento, ela foi gradual, não foi de um dia por outro. Ela foi completada por volta do século V a.C. Então, após os últimos escritos proféticos, que está ali em Malaquias, que foi fechado o cânon do Velho Testamento. Então, esses livros são inspirados por Deus. Então, no tempo de Jesus, o Velho Testamento já tinha essa definição. Esses são os livros inspirados por Deus. Então, gente, isso é muito bonito, muito bonito. Então, o Velho Testamento, ele foi montado com o tempo, começa ali pelo Pentateuco e não havia dúvida. Então, a gente vai ver na história muito pouco questionamento sobre o Velho Testamento. E a formação do cânon do Novo Testamento? O Velho Testamento eu entendi, pastor. E o Novo Testamento? Foi feito alguns critérios para incluir os livros no Novo Testamento. No período do Novo Testamento, havia milhares de livros escritos. As pessoas escreviam um livro e aí ela não queria colocar o nome dela. Então ela colocava o nome de alguém da Bíblia. Por exemplo, Barnabé foi uma figura importante ali no livro de Atos. Então ele escrevia Evangelho segundo Barnabé. Então, o Novo Testamento teve critérios assim, bem claros, e você vai perceber como que esses critérios foi Deus que trouxe e iluminou para que essa decisão fosse tomada. Primeiro deles, apostolocidade. O que é isso? Os escritos pelos apóstolos ou pessoas diretas ligadas a eles. Então, foi os apóstolos que realmente escreveram, não é alguém que deu o nome do apóstolo. Foi o apóstolo que andou com Jesus? Foi. Então, esse livro é inspirado. Foi alguém como o Evangelho de Marcos e Lucas, porque Marcos não andou com Jesus, mas Marcos escreve o relato de Pedro. Então, Pedro andou com Jesus. E Lucas, ele faz uma pesquisa detalhada da vida de Jesus. Então, tinha que ser um apóstolo ou pessoas diretamente ligadas a esses apóstolos, como eram Marcos e Lucas. Segundo critério, ele deveria ser aceito pelas igrejas. Então, os livros foram amplamente reconhecidos pelas igrejas primitivas como autoritativos e inspirados por Deus. Quando eu falo igreja, nós estamos falando ali nos primeiros séculos. Então, a igreja reconheceu isso. Terceiro, coerência com a doutrina de Cristo, coerência com os ensinos de Cristo. Então, os livros não podiam contradizer os ensinos de Jesus e a mensagem dos evangelhos. Então, tinha que ser um apóstolo ou alguém ligado diretamente a eles. Esses livros tinham que ser aceitos pela igreja e tinha que haver coerência com a doutrina de Cristo. O processo histórico, a gente precisa entender que os escritos do Novo Testamento, começaram a circular no século I depois de Cristo, ok? E a lista oficial do cânon vai ser reconhecido até no final aí do século IV. Então nós temos aí um período onde nós vamos ter muitos relatos dos pais da igreja. Pastor, quem são os pais da igreja? Não se preocupe,
Você que está fazendo a formação, imagine, no segundo ano, nós vamos ter uma aula, um módulo só dos pais da igreja. E você vai ver que os pais da igreja já tinham esses livros como inspirados por Deus. Os pais da igreja são os líderes que vão assumir o pastoreio das igrejas após a morte dos apóstolos. Então, por exemplo, os evangelhos, as cartas de Paulo, foram amplamente aceitos e usados pela igreja desde o início. Então, esse foi o caminho para que o Novo Testamento fosse fechado esse cano, fosse fechado esses livros como livros inspirados por Deus. E aqui eu quero te falar da providência divina, o papel da providência divina. Como que Deus preservou e guiou a organização das Escrituras? O Salmo 119, verso 89, diz assim: para sempre, Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Então entenda, Deus não apenas inspirou os autores bíblicos, mas também Deus cuidou para que a sua palavra fosse preservada ao longo dos séculos. Então ele não só inspirou, mas ele preservou. Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade de entender isso. Sabe por que você tem uma dificuldade? Porque você ainda não conhece o Deus que você serve. Quando nós chegarmos no módulo sobre o caráter de Deus e falarmos do caráter de Deus, de quem Ele é, você vai ver que Ele é um Deus poderoso que tem um controle da história. Então Deus cuidou e velou da sua palavra para que ela pudesse chegar até mim e até você sem nenhuma intervenção humana para tirar a autoridade dessa escritura. Então entenda, mesmo nos períodos de perseguição, dificuldades, como foi no período do Império Romano, os escritos bíblicos foram copiados e protegidos pelos cristãos. Você entende isso melhor olhando para Israel. A cultura do povo judeu foi uma cultura de transmitir, primeiro de forma oral, depois de forma escrita, os seus ensinos. Então Deus escolheu esse povo e treinou esse povo, a gente vê isso no Velho Testamento, a comunicar, primeiro de forma oral, depois de forma escrita. Gente, basta olhar para o povo judeu. Anos 70, Jerusalém é destruída e eles são espalhados. Eles ficam quase 1.900 anos espalhados e eles permanecem com a cultura deles, porque eram transmitidos de pai para filho, de forma oral. Depois vai vir um período da escrita. Então isso foi preservado por Deus. Então a Bíblia que nós temos hoje, esse livro que nós temos hoje, ele veio da providência divina, que garantiu a sua mensagem. Então pense em como a Bíblia foi preservada. Isso mostra o compromisso de Deus em revelar a nós a sua palavra. Vamos entender, irmãos. Vamos voltar aqui. A Bíblia foi formada ao longo de 1.500 anos. 40 autores diferentes, em contextos históricos diferentes, em contextos culturais diferentes. Alguns estudados, outros sem estudos, ou alguns são reis, outros são homens do campo. Mas ela permanece e mantém a unidade na sua mensagem. O cano do Antigo e do Novo Testamento, ele foi reconhecido com base na inspiração divina, na relevância espiritual e a coerência com a mensagem de Cristo. E não esqueça, foi a providência divina que guiou e preservou as Escrituras, garantindo que hoje nós tenhamos acesso à palavra de Deus. Então, de forma muito prática, pense nisso. Nós podemos ter confiança na palavra de Deus. Por isso que quando você enfrentar dúvidas sobre a Bíblia, lembre-se como Deus guiou sua formação e preservou ela para que ela chegasse na minha mão e na sua mão. Lembre-se de valorizar a palavra. Gente, é um privilégio termos acesso à Bíblia. Você saber que tem lugares que esse livro não pode chegar, que é proibido. Pessoas gostariam de ter a oportunidade de ler. Hoje você está tendo a oportunidade não só de ter a Bíblia na sua mão, você tem aqui e vai passar aqui homens e mulheres de Deus, mestres que estudaram
para te ensinar. Que privilégio, que privilégio. Nós temos testemunho. Gente, quantos milhões e milhões de pessoas têm sido transformadas por esse livro, por esse livro, por esse livro. Então, não tenha dúvida. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela surgiu debaixo da providência de Deus. Deus comunicou ao homem. Deus usou 40 autores ao longo de 1500 anos para escrever livros que caminham em unidade, em perfeita unidade. Por isso que eu gosto muito do salmista quando ele diz: a soma da tua palavra é a verdade. Pastor Silas Malafaia, ele usa uma expressão e eu quero repetir ela aqui. O texto fora do contexto é um pretexto para a heresia. Nós não cremos que esse livro contém a palavra de Deus. Nós cremos de todo o coração que este livro é a palavra de Deus. E Deus preservou esse livro, preservou esse escrito, para que hoje eu e você pudéssemos ter a Bíblia em nossas mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Estamos chegando ao final de mais uma aula. E amanhã, se Deus permitir, eu quero mergulhar com você no ensino, falando sobre a inspiração divina das Escrituras. E aí eu quero levar você a entender, por meio da palavra de Deus, da própria Bíblia, que este livro que você tem aí na sua mão e na sua casa é um livro inspirado por Deus. É um livro que precisa ser lido, colocado em prática, porque ele tem poder para mudar a sua vida. Eu te abençoo, quero incentivar você a fazer a nossa formação, porque você tem percebido que você vai trilhar um caminho de muito, muito conhecimento aqui. Você não tem ideia dos homens e mulheres que vão passar aqui, o quanto eles vão derramar sobre a sua vida. Para mim é um privilégio muito grande. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã para falarmos sobre a inspiração divina das Escrituras. Deus abençoe sua vida.